Pois é, tanto que o ministro Gilmar Mendes, que hoje estava celebrando 20 anos de Supremo Tribunal Federal num ato no Rio de Janeiro, foi perguntado sobre o assunto e foi categórico ao dizer que a confiança que ele tem nas urnas eletrônicas é inabalável. Olha aí o que falou. O nosso problema não está no voto eletrônico. A gente pode até ter problema de liberdade de voto. Se eu tenho uma comunidade dominada por milícia, por tráfico, obviamente a liberdade de voto não existe. Mas isso não é problema da urna. O problema político brasileiro nunca foi e não será a urna eletrônica. Estou seguro disso. Gilmar Mendes vai além, Renata. Ele diz, se a gente olhar na origem da construção da urna, teve participação de instituições importantes no Brasil. As Forças Armadas já participam historicamente. 100 milhões de reais do TSE são destinados às Forças Armadas para questão de logística, levar urnas em locais distantes, fazer o transporte de equipamentos. Gilmar Mendes também, gente, lamentou o que está acontecendo no Amazonas, o desaparecimento de Dom Philips e Bruno Araújo Pereira. Ele disse: é extremamente grave que esteja ocorrendo isso nessa região do Brasil. Todo o quadro de insegurança, tráfico, pesca ilegal, caça ilegal, invasão de área indígena, tudo isso precisa ser olhado pelas autoridades com a devida atenção. Tem que discutir o que não deveria ter acontecido, que é a ausência ou falta adequada de fiscalização nessa área. Foi isso o que permitiu que essa situação acontecesse. Renata, Gilmar Mendes, né? A gente pode ter até problema no Brasil, mas não é da urna. O ministro foi muito claro, né, no decano do Supremo Tribunal Federal, falando sobre isso, não só no papel de quem está como membro do Supremo Tribunal Federal todo o tempo, sendo instado a se posicionar sobre isso, mas também como alguém que não faz muito tempo se debruçou sobre essa questão e fez parte do julgamento do Supremo Tribunal Federal, que entendeu que o eventual retorno ou implementação de um sistema de voto impresso, ainda que ele conviva com a nossa urna eletrônica, poderia colocar em xeque o sigilo do voto. Por que eu estou trazendo isso, gente? Porque na fala de Gilmar Mendes, ele fala, olha, o nosso problema não está na urna eletrônica. Nosso problema está em outro lugar. E a urna eletrônica, eu estou seguro disso, é uma forma confiável e segura. Os ministros do Supremo Tribunal Federal tiveram de analisar por 2 vezes, uma de forma liminar para eleição, né, ali de pronto, a partir do momento que o Congresso aprovou um instrumento de voto impresso, ainda lá em 2015, e depois tiveram de voltar e olhar atentamente para julgar o mérito. E nas 2 situações, a gente teve o plenário do Supremo Tribunal Federal indo na direção, gente, de que as urnas eram confiáveis e que um sistema diferente a esse, ou seja, a previsão de também ter um sistema impresso, esse sim poderia colocar em risco direitos constitucionais, e um deles é o sigilo do voto. Então, ele não está fazendo referência a toda essa historinha, mas eu estou trazendo esse contexto para vocês lembrarem que é o seguinte, não é só um observador dos fatos, é um ministro que teve de olhar a fundo essa questão para se pronunciar em 2 julgamentos muito importantes. Ô, Yuri, rapidão, a gente vê aí que está, de novo, né, a ordem unida no Supremo Tribunal Federal, defesa da urna. Se tem problema na política do Brasil, não é a urna eletrônica, é o que diz Gilmar Mendes. Bolsonaro fora do tom, falando ali, fazendo acusações graves ao ministro Luiz Edson Fachin. A semana, né, que o ministro tentou ali amainar a questão, a semana começa, na verdade, né, nessa toada aí. Segue na toada do que terminou na sexta-feira, que foi aquela primeira nota divulgada pelo Ministério da Defesa, de novo trazendo à discussão essa participação das Forças Armadas no processo aí relacionado às urnas eletrônicas. E, no fundo, o que a gente percebe de quase a maioria, quase a totalidade dos ministros do Supremo, de fato, é de preservar a defesa institucional do sistema de voto eletrônico, principalmente daqueles que já, de alguma forma, participaram ou até mesmo presidiram o Tribunal Superior Eleitoral, porque, de novo, e é sempre assim, a gente acha que vai ter que falar algumas vezes por dia até a eleição, de que o sistema eletrônico de votação no país nunca deixou de representar a vontade do eleitorado. Nunca houve nenhuma eleição em que os resultados deixaram de apontar aqueles
que o povo, que a população, que os eleitores brasileiros quiseram ver eleitos como seus representantes ou como seus governantes. É disso que se trata o sistema eletrônico. Ainda que se queira fazer comparações com outros países, por que tal país adota isso? Porque cada país tem a sua trajetória. E essa é uma das trajetórias que o Brasil foi bem sucedido em construir com esse equipamento e com a universalização do seu uso do voto eletrônico.